Olá, eu quero te convidar a nos acompanhar para uma viagem de carro de Belo Horizonte, Minas Gerais, até Santa Maria de Etibá, interior do Espírito Santo. É uma viagem muito bonita, mas é uma viagem cansativa também para quem vai fazer de carro. É possível sim fazer de avião. Você para lá em Vitória, capital do Espírito Santo, desce para a rodoviária e na rodoviária você pega o ônibus até Santa Maria de Etibá. O trecho acompanha várias cidades, nós passamos dentro de várias cidades pequenas, bem típicas, tanto do interior de Minas Gerais quanto do interior do Espírito Santo. Aí nós ficamos parados por 3 horas por causa de uma pista que estava interditada. É bem cansativo, mas pegamos esse arco-íris maravilhoso que surgiu após o engarrafamento. Já estávamos muito cansados, estávamos exaustos porque é bem cansativo. Tem que ficar parado na estrada sem opção nenhuma, mas a gente conseguiu aproveitar um pouquinho da paisagem, vivemos de tudo nessa viagem, vocês verão os vídeos aí, vocês entenderão, olha só a cara de cansados, porque já era para estar depois da metade do caminho e aí estava só no início da viagem. E também vimos essa coisa maravilhosa, esse arco-íris eu nunca vi dessa forma. Foi lindo, incrível, incrível, incrível. Depois ainda teve o pôr do sol, que foi maravilhoso. Foi o finalzinho da tarde, acompanhando essa viagem. Foi algo muito lindo que nós vimos. E aí começou um temporal no início da noite, como vocês veem. Não dava para enxergar nada. Já estávamos extremamente cansados, estava chovendo muito, alguns raios só que ajudavam, e aí nós tivemos que parar para ficar em um hotel, porque não dava para seguir viagem, já estávamos viajando o dia inteiro, estávamos muito cansados por causa do engarrafamento que teve, ficar parados, e aí nós ficamos em um hotel na metade do caminho, que ele estava chegando ainda na metade do caminho, para a gente dormir e no outro dia seguir viagem até Santa Maria de Etibá. Tchau, Doguinho. Logo de manhã, seguimos viagem. A parada que nós ficamos foi em Manhuaçu, um pouquinho antes de Manhuaçu. Ficamos em um hotel lá, dormimos e já seguimos viagem pela manhã. A viagem é muito gostosa de fazer, passa por várias cidadezinhas do interior, tem uma vista maravilhosa, a natureza é muito gostosa assim de fazer. A pista não é muito boa, vocês podem ver aí que não é tão confortável, mas em compensação a paisagem é maravilhosa. Bom, antes de chegar lá, eu quero contar um pouquinho sobre Santa Maria. Santa Maria é uma colônia de alemães, na verdade de pomeranos, da antiga Pomerânia. Eles vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial e acabaram se alojando e fundando essa cidade lá. Antigamente era uma colônia apenas e hoje em dia já é uma cidade, já tem muita cultura misturada, mas alguns anos atrás ainda era tudo, todos eram quase 100% pomeranos, inclusive alguns não falam português, os mais antigos, e os que falam, que são mais antigos, não falam o português como nativos, lá eles falam o idioma pomerano. Lá tem quase 42 mil habitantes, é uma cidade bem pequena, bem do interior mesmo. É uma viagem que dá para fazer cerca de 8 horas, depende muito da velocidade, de como você vai, da pista, do tempo, enfim, né, de vários fatores como toda viagem, mas é possível fazer ela em 7 horas e meia, 8 horas.
Aí nós já estávamos entrando, passamos por uma parte primeiro que chama Garrafão. Talvez você tenha escutado falar da Pedra do Garrafão. Lá é uma região bem da roça, bem do interior mesmo, antes de chegar da cidade. E aí nós já estávamos chegando em Santa Maria de Jetibá. Eu não consegui gravar muitas coisas, mas queria aproveitar mesmo. Minha família estava aí, minha família unida. Faltam algumas pessoas aí na filmagem, mas eu gravei nos momentos que deu e a gente estava preparando o nosso almoço de Natal. Um fato interessante de saber é que os meus tios, as minhas tias, meu pai, eles não falavam português, eles aprenderam na escola. E acontece que na escola as professoras brigavam com eles porque eles estavam falando pomerano e era para falar português. E aí desde então todos ficaram com vergonha de falar pomerano e aí isso não passou tanto para minha geração. Aí na pracinha tem mais Papai Noel. É bem comum, essa é a pracinha da cidade. É bem comum algumas pessoas, alguns homens se vestirem de Papai Noel e entregar bala para as crianças. Antigamente isso era uma quantidade muito maior, estava todo mundo na rua, mas algumas coisas foram mudando, muitas pessoas novas foram chegando também, foi se perdendo um pouco da cultura que era isso de todo mundo estar lá fora, recebendo o Papai Noel. Nós subimos para o mirante para ver toda a cidade. Como vocês podem ver, Santa Maria é uma cidade pequena. Você consegue andar ela todinha a pé, inclusive, de carro, muito mais rápido. Mas é muito bonito ver lá de cima, tem muitas plantações em volta e muitas montanhas. Descendo um pouquinho, a gente encontra alguns prédios, algumas casas com arquitetura mais alemã, como esse aí à frente. Antigamente era muito mais comum, hoje em dia já tem mais prédios mesmo. E esse monumento é a galinha grande, gigante de Santa Maria, porque é uma das maiores produtoras de ovos do Brasil. Estou falando um pouco rápido porque são muitas informações, mas eu quero deixar só um gostinho mesmo para você conhecer um pouco sobre Santa Maria de Jetibá, que é uma cidade histórica, uma cidade que carrega uma história que não é do Brasil, mas faz parte do Brasil, porque é a história de migração. E nesse monumento, inclusive, tem em cada quadradinho desse, falando sobre a chegada dos pomeranos ao Brasil, a chegada pelo porto e depois como que eles conseguiram chegar e encontrar e fundar ali Santa Maria de Jetibá. Você vai notar alguns lugares com frases pomeranas, aí é Feliz Natal em pomerano. E aí também o Papai Noel que eu falei, algumas pessoas vestidas de Papai Noel que param na cidade, aí na porta da casa da minha avó, eles pararam lá. Aí está meu primo, minha avó, e ele gosta muito de Papai Noel, eu estava esperando justamente eles passarem. Nós aproveitamos para visitar o local onde eu nasci, Santa Teresa, também no interior do Espírito Santo, a 27 quilômetros apenas de Santa Maria de Jetibá. Eu nasci lá, mas eu fui registrada em Santa Maria, então eu só fui mesmo para nascer e voltei. Fui registrada e fiquei um tempo em Santa Maria. O caminho também é muito bonito, ele é cheio de curva, mas é muito bonito. Aí nós já estávamos chegando em Santa Teresa para ver os enfeites de Natal. Na verdade, há alguns anos havia competição das casas que eram mais enfeitadas, então a cidade estava toda iluminada, mas com os anos isso foi se perdendo um pouco, então nós não vimos tantas casas enfeitadas de Natal. Nos últimos anos isso foi se perdendo um pouquinho. Aí já estava na entrada, ali à esquerda já era o hospital onde eu nasci. E Santa Teresa foi a primeira cidade colonizada por italianos. Lá em Santa Maria eram pomeranos e aí italianos. Eu nunca fui na Itália, meu marido já foi e ele diz que parece muito com as vilas italianas esse formato que é Santa Teresa.
bem um pouquinho antes do vídeo, tem alguns locais que tem aquelas coisas de vinho, aí tem restaurantes que tem massas, então é bem carregado mesmo da cultura italiana, a arquitetura também. Aí nós chegamos na pracinha, nós fomos na pracinha, tá? Minha mãe e minha tia. Nós fomos na pracinha para ver os enfeites de Natal. Como eu disse, antigamente tinha muita competição, então eles enfeitavam bastante. E aí a entrada, nesse lado aí à direita, esse quadro preto fala sobre ser a primeira cidade colonizada de colônia italiana no Brasil. Nesse dia o pôr do sol estava lindo também, você vê uma praça muito bonita, muito bem cuidada. O pôr do sol também estava lindo, nós chegamos bem no final da tarde e ficamos até a noite. Não tinham muitas casas enfeitadas, mas encontramos uma clínica que estava super enfeitada. Achamos até que era a prefeitura, mas não, era uma clínica. E aí ficou lindo, né? Cheio, muita luz, cheio de iluminação de Natal. Esse aí é um convento que, quando nós chegamos, estava desligado, depois eles ligaram e ficou linda essa iluminação. Já voltando de Santa Teresa para Santa Maria, passamos pela entrada, onde estava iluminado o presépio e o antigo hospital, que hoje é museu. Esse aí é o quarto da minha tia, onde nós dormimos. Nós ficamos na casa da minha tia, que é bem perto da casa da minha avó. Me despedindo já da cidade, foi uma viagem muito rápida e eu gosto muito de voltar às minhas raízes, já passando novamente por Garrafão para seguir viagem. Nesse dia nós saímos de manhã e graças a Deus não tivemos nenhum imprevisto que nos deixou na estrada. Vou deixar aí para vocês a vista maravilhosa, as paisagens que nós gravamos. I've been thinking about myself today, thinking how I changed. E lembrando que se você quiser fazer uma viagem cultural e aprender um pouco mais sobre Santa Maria de Jetibá, vale a pena você ir, vale a pena você conhecer uma nova cultura dentro do Brasil. É muito interessante a gente saber que diversas partes do Brasil existem culturas espalhadas e, bom, eu faço parte disso. É uma viagem muito gostosa de fazer, apesar, como eu falei, apesar da estrada não ser muito boa, você pode ir de avião e tem várias outras formas. Existe também a forma de você ir de trem, que é uma viagem mais cansativa, mas você consegue ver vários locais do trajeto Belo Horizonte-Vitória. Então, fica aí essa dica de você fazer essa viagem pelo menos uma vez para viver essa experiência. Beijinhos! Forward to watching part 2 of Deathly Hallows.